então, dando continuidade à classificação das sentenças, vamos falar aqui das sentenças declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais, executivas, lato sensu. Pessoal, olha só, quando no seu edital tiver o conteúdo sentença, por mais que isso aqui não seja estrita legislação, letra da lei, dependendo do concurso que você for fazer, a banca vai te exigir conceitos doutrinários e saber a natureza da sentença de acordo com a ação, porque cada ação tem uma natureza. E a ação, de acordo com a sua natureza, leva a uma sentença. E você precisa saber a diferença entre elas, e é muito simples. Então vem comigo para essa classificação aqui. Primeiro, somente as sentenças definitivas podem ser classificadas dessa forma. Por quê? Porque uma sentença terminativa, ela não analisou mérito. E se ela não analisou mérito, se ela levou o processo a termo, né? Ela extinguiu o processo sem maiores consequências, apenas por um erro, por um vício formal, eu não posso dizer a natureza, o conteúdo da decisão, certo? Agora, se o juiz analisou o mérito, se o juiz julgou o pedido do autor, eu posso entender, eu posso classificar de acordo com o conteúdo da decisão dele. Então, vem comigo aqui. Sentença declaratória. Elas atestam a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Os efeitos retroagem ao momento em que se verificou a situação jurídica declarada. Coloquei exemplos para vocês de uma sentença declaratória. Primeira coisa, toda sentença é declaratória, tá? Toda sentença definitiva é declaratória. Por quê? Porque ela reconhece que a relação jurídica existe ou não, né? Que a dívida existe ou não, que a paternidade existe ou não, né? Que a propriedade existe ou não, que o direito existe ou não, ok? Beleza. Agora, às vezes ela não para por aí. Às vezes, além dela reconhecer algo, ela vai mudar alguma coisa nessa relação jurídica ou ela vai condenar alguém, por exemplo, alguma coisa. Então, se isso acontece, a gente diz que ela vai ser constitutiva ou condenatória, mas ela não perde nunca o seu caráter declaratório, tá? Mas uma ação que é só declaratória é esse conceito aqui, que ela apenas está ali para poder verificar se a relação jurídica existe ou não existe. Então, um exemplo simples, você está recebendo um boleto de cobrança de um determinado cartão de crédito. Você quer entrar com uma ação apenas para falar que você não deve. Então, você só quer que o juiz, ao sentenciar, declare a inexistência da relação jurídica. Você não tem vínculo nenhum com aquela empresa do cartão de crédito, ok? Outro exemplo que eu coloquei para vocês, essa é a negativa de débito, esse primeiro exemplo. Outro exemplo que eu dei para vocês é no reconhecimento da união estável. Então, as pessoas que já vivem, o casal, seja homoafetivo ou não, né? Ou seja, um casal heterossexual ou homossexual, que vive em união estável, precisa reconhecer essa união estável judicialmente para que ela produza os seus chamados efeitos jurídicos. Então, quando você entra com uma ação de reconhecimento de união estável, a única coisa que você quer é que fique declarada que a união estável existe. Por quê? Porque ela já começou há muito tempo atrás, só que ela não tem validade jurídica nenhuma e o juiz precisa dar uma sentença reconhecendo aquilo, ok? Inclusive, para você dissolver uma união estável, primeiro você precisa reconhecer. E aí, na mesma ação, você entra com uma ação de reconhecimento cumulada com dissolução de união estável. Como você vai dissolver uma coisa que não tem no mundo jurídico efeito nenhum, né? Você vive união estável, mas você não reconheceu juridicamente, então primeiro eu preciso reconhecer. Então, no caso do reconhecimento, é também declaratório. Eu apenas quero que o juiz declare que eu vivo união estável, ok? Reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários. Então, eu apenas quero provar, né? Eu quero uma declaração judicial de que eu trabalho, né? Que eu tenho uma relação ali contratual, um vínculo empregatício ou um serviço público dentro daquele prazo para poder receber um benefício previdenciário. Então, observe que aqui nada mudou, tudo já havia acontecendo, né? Eu apenas precisei de uma ação para declarar que aquilo existe ou que aquilo
nunca existiu. Observa, quando eu falo que os efeitos retroagem ao momento que se verificou a situação jurídica, é que no caso da negativa de débito, o efeito retroage ao momento em que eu recebi o boleto de cobrança e que eu nunca tive dívida, né? O efeito na reconhecimento de união estável retroage ao momento que as pessoas ali, aquele casal, resolveu, né, com o ânimo de formar uma família, resolveu viver junto ou não. Porque a união estável também pode ser reconhecida entre pessoas que vivem separadas, por exemplo, né? A questão é o ânimo de desenvolver, de formar uma família. Então, quando começou esse ânimo? A gente mora separado, mas a gente já comprou casa, né? A gente estava construindo junto. Opa! Então, mesmo morando separada, a união estável já existe, né? Então, olha por que os efeitos retroagem. Retroagem a esse momento da relação, tá? E o reconhecimento também do tempo de serviço, retroage ao tempo, o início do seu serviço, né? O início do momento que você começou a trabalhar, tá certo? A declaratória, ela vem apenas para declarar. Só que a ação, além de ser declaratória, ela pode vir para criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Então, se eu quero, por exemplo, extinguir uma relação jurídica, eu quero dissolver a união estável, opa! Se eu não tinha reconhecido ainda, eu vou entrar com essa ação para declarar e para constituir, né? A gente fala constituir porque a ação ela é constitutiva, mas na verdade ela vai constituir extinguindo uma relação jurídica, tá? Então eu quero constituir, extinguindo essa relação e quero declarar, né? Um outro exemplo que também é o divórcio, né? Uma ação que modifica, vamos falar de uma ação que modifica, é uma ação que já existe uma ação de alimentos e o pai entra com uma revisional de alimentos, por exemplo, porque ele quer discutir a pensão. Ele quer modificar a relação jurídica existe, mas ele quer modificar. Observa por que ela não é declaratória. Ele quer modificar. Agora, quando eu entro com uma ação de alimentos, eu estou criando um direito. Então, ela também é constitutiva, tá? Então, eu dei exemplos do que é criar uma relação jurídica, do que é modificar e do que é extinguir. E aí, a natureza dessa ação é constitutiva. Consequentemente, a sentença proferida será constitutiva, ok? E aí, os efeitos começam a partir da prolação da sentença. Tá vendo por que o efeito não retroage? Não, porque quando o juiz sentencia no divórcio, que as pessoas se tornam separadas. E ali, se elas vão mudar o nome, se vai ter alguma questão, uma pensão, por exemplo, para os filhos ou para o próprio cônjuge, começa a partir da sentença. Constitutiva porque é dali, ok? Que constitui alguma coisa, tá bom? E a condenatória? Além de declarar o direito, porque todas são declaratórias, né? O objeto da ação, ele é o inadimplemento de uma obrigação. Então, eu tenho uma relação obrigacional. Eu tenho pessoas, né, envolvidas no nosso mundo real, né, no dia a dia, no cotidiano, praticando relações jurídicas. E existem as obrigações, que é a obrigação de pagar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de entregar coisa certa ou incerta, porque a entrega da coisa incerta se torna certa a um determinado momento, né? Durante o processo se define o que é para ser entregue. Não importa a natureza da obrigação, mas sendo obrigacional, se uma parte descumpre aquele contrato, né? Descumpre aquela obrigação, eu estou diante de uma situação que eu quero não só declarar que eu tenho direito, mas eu quero a condenação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma pessoa te devendo, você imagina que você tem aí um comércio e tem uma pessoa ali que não está pagando, né, as compras que ela faz ali mensalmente, vai anotando e ela não está te pagando. Você quer cobrar essas contas. Se você não tem promissória, se você não tem nada disso, você vai ter que entrar com uma ação simples de cobrança. Se você tem um cheque, você vai entrar com uma ação executiva. Nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos de execução. Então, dependendo do que você tem, você escolhe uma ação específica. Vamos imaginar que você não tem nada mesmo, só anota na cadernetinha lá e ela assina. Isso não é considerado prova escrita, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai pegar aquilo ali e vai entrar com a ação específica, com a ação de cobrança, né?
Se você tem, por exemplo, algum tipo de recibo, alguma coisa, você pode entrar com uma ação monitória, que é um outro tipo de ação, uma ação mais de uma cobrança especial. Mas vamos imaginar que você entrou com a simples ação de cobrança. Aí o juiz ele dá uma sentença falando assim, a Maria, que está inadimplente na sua loja, ela te deve R$2.000. Você vai ficar satisfeito com esse resultado? Por si só? Olhar para o papel e ver lá que está escrito que você tem direito a receber R$2.000? Não. Ou seja, a declaração do direito ela não te satisfaz. Você precisa da condenação. Então o juiz ele reconhece que a Maria te deve e condena a Maria a te pagar R$2.000. Qual é a natureza dessa ação? Condenatória. Qual é a natureza dessa sentença? Condenatória. E o que eu posso fazer se a Maria não me pagar? Executar essa sentença, que vamos ver os próximos capítulos aí, ok? E a mandamental, ações mandamentais, são ações que impõem o cumprimento de uma obrigação de fazer e não fazer, mas são aquelas que, olha só, são cumpridas a partir da fixação de medidas executivas coercitivas. Olha só, exemplo dessa mandamental. Mandamental é quando o próprio judiciário, determina algo e fixa uma medida coercitiva impondo a parte a fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, quando você entra com uma ação de reintegração, você é funcionário público e entra com uma ação de reintegração no seu cargo por força do mandado de segurança, por alguma razão você foi destituído do seu cargo e você quer entrar, você quer ser reintegrado. Então, você entrando com essa ação, o juiz ele pode impor àquele órgão ao qual você servia uma multa diária, por exemplo. Então, ele vai determinar que você seja reintegrado imediatamente sob pena de uma multa diária de R$1.000, por exemplo. Isso acontece muito quando um professor é demitido na instituição privada, que a gente vê isso a toda hora. O professor ele é demitido, se o sindicato, por exemplo, entra com uma ação de reintegração, se o juiz acolhe aquela reintegração, ele também vai fixar uma multa para a instituição de ensino. Tá? Se ele não for reintegrado, a multa é diária ali, X reais. Então, é mandamental porque eu estou, primeiro, me referindo a obrigações de fazer e não fazer. E segundo, eu estou colocando para impelir o réu a fazer ou não fazer medidas executivas de caráter impositivo, como, por exemplo, a multa. Ok? A multa diária. Então, ações que também são obrigacionais, mas são bem específicas em razão da sua natureza. Tá? E executiva lato sensu, para terminar, é o provimento judicial que determina o que deve ser cumprido, reconhecendo o direito à prestação que pode ser realizado pelo próprio Estado juiz. Então, aquelas ações, em relação a despejo, reintegração de posse, emissão na posse, o próprio juiz, ele expede, ele prolata uma sentença determinando algo de força executiva, ou seja, ele determina algo que o próprio Estado subroga-se, se coloca no lugar do autor da ação. E aí ele pode utilizar também várias medidas executivas para forçar, para obrigar a execução. Então, o mais utilizado, primeiro que essas ações são ações especiais, que tem um procedimento específico, tá? Então, por exemplo, o despejo tem a lei de despejo, que é bem específica, Nós temos a reintegração de posse, a emissão na posse, que vai falar também das possessórias. Então, as ações possessórias são específicas. Então, como o meu procedimento é muito diferente, eu tenho a executiva lato sensu. Eu não preciso, por exemplo, de uma sentença e depois entrar com uma execução dessa sentença, como acontece na condenatória. A decisão judicial ela já funciona como uma execução automática pelo juiz. Deu para entender? O juiz já faz essa execução de ofício, tá? Só para vocês entenderem o que é essa executiva lato sensu, tá bom? Então, essas classificações são também muito importantes. Agora, nós vamos falar dos elementos que estão ali compreendidos na sentença. Nós temos 3 elementos, Nós temos o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Tá lá no artigo 489 do CPC. Então, o relatório, ele contém o nome das partes, a identificação do caso,
né, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O relatório é o resumo do processo, né? Ele faz a identificação das partes e ele narra o que o autor pediu, qual foi a defesa que o réu apresentou, quais foram as provas produzidas. Ele vai pontuando aquele caminhar do processo. Isso é o relatório, ok? Os fundamentos é onde o juiz analisa as questões de fato ou de direito. Então, quando a parte pede algo, quando a parte pleiteia um direito, por exemplo, alimentos, é no fundamento que o juiz vai falar se a parte tem direito aos alimentos ou não. Então, enquanto no relatório ele contou o que aconteceu até o momento que ele começa a decidir, nos fundamentos ele começa a colocar o porquê que ele está decidindo daquela forma. Então, se ele está condenando o réu a pagar os alimentos, ele precisa fundamentar por que o réu está sendo condenado a pagar. Ah, ficou provada a paternidade. Então, por conta disso, né, ele está sendo aí condenado à prestação alimentar por conta da paternidade. Pronto. Mas ele precisa fundamentar, tá? Ele precisa expor os motivos que levaram ele a decidir daquela forma. Isso é a fundamentação, ok? E o dispositivo, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Dispositivo é o finalzinho da sentença, que é o que todo mundo quer ler, né? O advogado, às vezes, ele tá ali tão eufórico para saber se ele ganhou ou venceu a ação, que ele não vai ler tudo, não. Ele vai correr pro dispositivo. Aí ele vai ver lá, julgo procedente os pedidos do autor, condenando o réu, as custas processuais. Ô, maravilha, venci a ação. Às vezes ele nem vai ler a sentença, né? Porque ele já viu o que ele precisava. Agora, se ele ler lá, julgo improcedente os pedidos do autor, aí ele vai ler tudo. Aí ele vai ler o relatório. Aí ele vai ler a fundamentação. Porque ele vai ver qual foi a justificativa do juiz para no dispositivo julgar pela improcedência. Entenderam? Então, relatório é o resumo do processo, a identificação das partes. Fundamentação é o porquê que o juiz decidiu, a favor ou contra, né? Analisou as questões fáticas e jurídicas. E, por fim, o dispositivo, que é procedência, improcedência ou parcial procedência, ok? O parágrafo 1º, ele alerta para situações que uma decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, lembrando que acórdão são as decisões proferidas pelos colegiados, pelos tribunais, né? Pelos desembargadores nos tribunais, ou também pelos ministros, né? Então, quando que essas decisões dos juízes, elas não vão ser consideradas fundamentadas? Tá falando aqui, quando o juiz se limitar à indicação, reprodução, paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa. Ele só colocou o artigo lá. Não, julgo improcedente, Não, julgo improcedente não. Nos fundamentos, né, ele só coloca o artigo sem explicar qual é a conexão daquele artigo com os pedidos do autor e com a situação fática, né? Então, isso não pode ser considerado fundamentado, né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Aqui é interessante esse conceito jurídico indeterminado, porque quando a parte, por exemplo, pleiteia uma tutela de urgência, por exemplo, se o juiz não entende que a parte não preenche os requisitos, ele precisa fundamentar o que está faltando, né? Não preenche os requisitos, qual requisito, né? A probabilidade do direito, né? O perigo da demora, o que é que está faltando nesse meu pedido? Porque como que muitas vezes os magistrados faziam, e por isso esse 489 veio com o novo CPC, com o intuito de acabar com isso. O magistrado se limitava a responder assim, ausente os requisitos legais, indefiro o pedido do autor. Mas peraí, se eu fiz o pedido, eu entendo que está presente os requisitos. O que está faltando? Então, hoje o juiz precisa provar, mostrar, identificar o que é que levou ele a decidir daquela forma. É a fundamentação, ok? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Termos muito genéricos. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Então, por exemplo, vários pedidos, várias coisas foram trazidas para o juiz analisar e ele se manifestou apenas sobre algumas coisas.
Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos. Então, ele coloca uma súmula do STF, mas não mostra a relação da súmula com o caso concreto. Isso também não é fundamentar. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção. Então, aqui o exemplo é o contrário. A própria parte fala que se aplica uma súmula, ele fala que não se aplica, mas não mostra por que não se aplica, tá? Então, atenção para esse parágrafo primeiro, que ele é muito importante em relação ao 489. Eu fiz um quadro só para simplificar para vocês, ó. Relatório, em regra, todas as decisões judiciais devem ter relatório sob pena de nulidade. A exceção é o juizado especial que admite, né, que a sentença não tenha relatório, porque são processos ali simplificados, né? São ações consideradas ações de causas de menor valor da causa, menor potencial ofensivo. Então, dispensa-se o relatório, porque o procedimento do juizado é a simplicidade, ok? Fundamentação. Toda decisão judicial deverá ser fundamentada, pois se trata de uma garantia constitucional. Eu só posso me defender de algo se eu tiver a justificativa legal do porquê que eu estou perdendo um direito, por exemplo, tá? Dispositivo, regido pelo princípio da congruência, limita a atuação do magistrado aos pedidos feitos pelo autor. Então, quando o juiz julga procedente, improcedente, ele precisa se limitar aos pedidos que o autor fez. Se o autor pediu apenas dano material, ele só pode analisar os danos materiais. Se o autor pediu apenas danos morais, a mesma coisa. Então, ele precisa se limitar ao que foi pedido. Isso é chamado princípio da congruência, tá? E aí, ó, aqui eu trouxe também uma observação em relação ao princípio da congruência, muito cobrado em prova. Olha só, quando eu falo que a decisão judicial ela precisa ser congruente, ou seja, o dispositivo precisa se limitar aos pedidos feitos pelo autor na petição inicial, ou no caso do réu na sua reconvenção, mas os pedidos trazidos pelas partes, eu quero dizer que o juiz não pode, é vedado a ele decidir ultra petita, extra petita ou citra petita, que também é chamado de infra petita. Para vocês não confundirem isso, eu fiz um quadro, tá? Nesse quadro, eu destaquei aqui palavrinhas-chave do que é cada um. Então, ultra petita é quando o juiz vai além do que você pediu. E aí, ó, eu coloquei um exemplo para vocês. Imagina que o autor ele pediu R$50.000 de indenização e por dano moral. Só aí o juiz vai e condena o réu a 80 mil. Ué, mas peraí, o juiz exagerou. O juiz ele me deu muito mais do que eu pedi. Ele não pode fazer isso. Ele está limitado ao que eu pedi na ação, tá? Então, ele só pode conceder o máximo que foi pedido pelo autor, ok? Extra petita é quando o juiz, ao decidir, ele profere uma sentença diferente, de natureza diversa, fora do que foi pedido, tem nada a ver. Eu peço uma coisa, ele me dá outra. Por exemplo, eu pedi dano moral e ele me deu dano material. Tá, mas acontece que eu pedi dano moral. Eu nem pedi dano material nessa ação, mas ele me deu dano material e não me deu dano moral. Extra petita. Ah, mas o juiz entendeu que você teve um prejuízo material, ele tá querendo te ajudar. Mas infelizmente não é assim que acontece, né? Hoje tá limitada ali a atuação do advogado, que o advogado colocou na petição inicial. Então, os pedidos do autor limitam a sentença, ok? E, por último, citra ou infrapetita, que são sinônimos. É quando o juiz, ele ao analisar o pedido, ele deixa de se manifestar, ele esquece de alguma coisa, tá? A gente utiliza esse termo, né? Ah, esqueceu. É claro que às vezes ele não se esqueceu, vamos dizer assim, por acaso não. Às vezes ele realmente não quis se manifestar, mas ele não pode. Então, se eu peço para o juiz danos morais e danos materiais, ele não é obrigado a conceder tudo. Mas na fundamentação, ele precisa deixar claro o porquê que eu não tenho direito, por exemplo, aos danos morais. Porque se ele não me concede os danos morais, mas não se manifesta, ele está proferindo uma sentença infrapetita ou citra petita. Então, ultra petita é quando ele exagera.
Extrapetita é quando ele pede algo que não tem nada a ver. E citrapetita é quando ele esquece de alguma coisa. Bom, então, pessoal, em relação à sentença, né, nós estamos vendo aí a classificação, vimos o princípio da congruência. Eu vou falar com vocês de um efeito importante da sentença, tá? Quando a sentença tiver caráter pecuniário, que é algo muito utilizado hoje em dia e veio com o novo CPC aí, a questão da hipoteca judiciária. Já ouviram falar na hipoteca judiciária? O que é isso? É quando, por exemplo, o autor venceu uma ação, então ele tem uma sentença condenando o réu a pagar. Só que antes mesmo do réu recorrer ou do autor iniciar com a execução contra o réu, ele pode pegar aquela sentença, levar ela no cartório e fazer uma hipoteca dessa sentença. Nossa, mas qual é o objetivo disso? Bom, o objetivo disso é gerar o direito de sequela. O que é o direito de sequela? Evitar fraude à execução, evitar que o réu desfaça do seu patrimônio para não pagar o autor, por exemplo, que já tem uma hipoteca judiciária provando que ele deve ao autor, né? Então, evita a fraude à execução e evita também, aliás, nessa fraude à execução também, se por acaso o réu se desfaz de um patrimônio, que esse patrimônio seria utilizado para poder entregar o autor, imagina que o autor aqui, ele tem direito a receber uma quantia que é o valor exato daquele patrimônio. Então, ele pode buscar esse patrimônio com quem ele estiver, né? As chamadas ações repersecutórias que perseguem o bem. Então, imagina que o réu, ele passou de forma fraudulenta, porque ele perdeu a ação, viu que ia perder o imóvel e passou para o nome de um filho, passou para o nome do vizinho, fez uma venda fraudulenta para alguém, né? Ele simulou uma venda. Isso não quer dizer que o autor não vai ter direito. A partir do momento que ele hipotecou a sentença, ele pode perseguir aquele imóvel aonde ele estiver. Olha que interessante, né? Mas não é um único objetivo. Além disso, com a hipoteca judiciária, o autor também ele passa a ter direito de preferência sobre o bem. Então, imagina que o réu nem desfez do bem, mas ele tem um bem no valor de R$500 mil, ele deve ao autor um valor de R$300 mil, mas contra o réu tem um monte de ação também, de 200 mil, de 100 mil. E aí o autor fica desesperado, fala, meu Deus, o único bem que ele tem passível de penhora e expropriação é um bem que eu posso perder, dependendo do tempo que as outras ações demorem para acontecer, pode ser que alguém passe na minha frente. Como que eu faço? Ele vai perguntar para o advogado dele. Como que eu faço para garantir que esse imóvel que está ali venha para mim e não vá para um outro credor do réu? O advogado vai falar, fazendo a hipoteca judiciária. Quando o juiz chegar ao final do processo, reconhecer que você tem razão, a gente vai levar essa decisão judicial ao cartório. E com isso a hipoteca judiciária acontece. Ok? Então é muito importante saber. 495 vai falar pra gente um pouquinho do que ela é, ó. Quando condena o réu ao pagamento da prestação em dinheiro, né? E aqui determinar a conversão de prestação de fazer, não fazer ou da coisa em prestação pecuniária, valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, tá? Uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário, que é o autor da ação, o direito de preferência quanto ao pagamento em relação aos outros credores, observada a prioridade no registro. O objetivo está aqui, direito de sequela, direito de preferência, mas é importante saber que essas prerrogativas, elas são de ordem cronológica, ou seja, de acordo com a data que foi feito o registro, mas elas não se sobrepõem a algumas ações. Por exemplo, a ação trabalhista, mesmo que você faça uma hipoteca judiciária, se o réu tem aquele único imóvel e está devendo os empregados dele, mesmo que você tenha feito aquela hipoteca, aquele imóvel preferencialmente vai para aquela ação trabalhista, para poder pagar os empregados ali que ele deve, tá? Então, algumas ações passam na frente pela sua natureza, ok? Bom, o procedimento também tá aí nesse artigo, né? O artigo 495, ó, procedimento. Poderá ser realizado mediante apresentação da cópia da sentença perante o cartório, independentemente de ordem judicial. Então, no cartório de registro imobiliário, que eu estou falando de hipoteca,
Eu só hipoteco, né, em cartório de imóveis, tá? Então, não preciso do juiz, numa ordem judicial, só preciso da sentença, da cópia da sentença, tá certo? Não preciso de declaração expressa do juiz, nem demonstração de urgência. É direito do autor quando ele tem uma sentença condenando o réu, nessas situações. No prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte que realizou a hipoteca precisa comunicar ao juiz. Por quê? Porque a outra parte, ela tem direito a ser intimada para saber que houve aquela hipoteca judiciária em relação àquela sentença que ela foi condenada, tá? Então tem um prazo aqui de até 15 dias. Então eu vou no cartório, mas eu preciso comunicar ali ao juízo da ação, onde está correndo a minha ação, que eu fiz a hipoteca judiciária, ok? E se a sentença for reformada? O réu, ele perdeu e ele apresenta um recurso e esse recurso é provido, ou seja, ele ganha. O que acontece? Parágrafo 5º fala, né, que sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento da quantia, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tivesse sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. O que é importante saber do parágrafo 5º? O independentemente de culpa. Por quê? Porque aqui nós temos uma responsabilização objetiva por parte do credor hipotecário. Então, o credor hipotecário, ele pode realizar essa hipoteca no momento que tem uma sentença e nem precisa esperar o trânsito em julgado da sentença. Não precisa esperar a parte recorrer, não precisa de nada disso. Mas ele precisa saber que se ainda existe a possibilidade da parte contrária recorrer, que existe também a possibilidade dela vencer. E se ela vencer, de qualquer forma, ele está ali responsabilizado por eventuais prejuízos que ele causou à parte que sofreu a hipoteca. Ok? Bom, então em relação à sentença, né, um efeito importantíssimo esse da hipoteca judiciária. Na nossa próxima aula nós vamos falar de mais um efeito de suma importância, que é a remessa necessária. Eu aguardo vocês.